Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais esse momento de oração e de reflexão. Hoje, essa sexta-feira especial, nós vamos falar sobre indulgência. O que é indulgência, como aplicá-la em nossa vida. E para isso, nós vamos ler uma passagem do Evangelho que muito nos inspira. Bom dia, Sueli, seja bem-vinda. E nesse momento eu peço a você que, se possível, feche os olhos, vá para um local que você possa se concentrar, se possível, claro. Relaxa seu corpo para que você possa receber todas essas bênçãos, toda essa energia positiva. Respire fundo, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca, para aquietar a nossa mente, o nosso coração. Bom dia, Regina, seja bem-vinda. Respire fundo mais uma vez. Pedimos a proteção dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos guardiães, de Jesus Cristo para mais esse momento de estudo e de reflexão. Agradecendo por todas as bênçãos recebidas, que são inúmeras, impossível elencá-las aqui. Agradecendo pela nossa saúde, pela nossa família, pelo nosso trabalho, agradecendo pela possibilidade de estar aqui e viver esse momento de paz e de reflexão. Imagine Jesus impondo as mãos sobre a sua cabeça e das mãos dele sai um raio de luz que vai se irradiando por todo o seu corpo, aquietando a sua mente atribulada, acalmando o seu coração ansioso. Entregue todos os seus problemas, todas as suas aflições nas mãos do Senhor. Confie no Senhor, que Ele proverá. Agora imagine essa luz envolvendo toda a sua casa, todo o seu lar, todos os cômodos, todos os seus familiares. Essa energia de paz, de tranquilidade, envolva a sua vida e te acompanhe por todos os lugares pelos quais você passar. Que assim seja. Bom dia, Terezinha. Seja muito bem-vinda. Bom dia a todos aqueles que chegaram. Então, hoje nós vamos falar sobre indulgência. E para isso, a gente vai ler um pedaço aqui do Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 3, 4 e 5. Está lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Por que vedes um arqueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um arqueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o arqueiro do olho do vosso irmão. Essa passagem, que muito nos leva à reflexão do Evangelho de São Mateus, ele nos fala da indulgência, nos faz refletir sobre a indulgência. Mas muitas vezes a gente não sabe nem o que é indulgência. Indulgência vem a ser uma postura compreensiva, complacente, que a gente adota perante as outras pessoas, perante as faltas e as imperfeições das outras pessoas. Porque a gente se esquece de que todos nós somos espíritos imperfeitos, buscando o melhoramento, buscando a evolução. Nós somos muito vaidosos ainda, muito orgulhosos, a gente se acha melhor do que as outras pessoas. E ser indulgente é saber relevar, saber perdoar, saber esquecer, dissimular aquele comportamento que muitas vezes é reprovável dos nossos semelhantes. A indulgência não vê os defeitos do outro, ou se vê, evita falar, evita divulgar, evita propagar esses defeitos. Porque nós somos geralmente indulgentes com quem amamos. Quem é mãe aqui vai saber, mãe, pai, que nós somos muito indulgentes com quem amamos. Bom dia, Anitta, seja bem-vinda.
Com os nossos filhos, a gente passa a mão na cabeça, mas sendo uma pessoa de fora, qualquer deslize já é reprovável, já é motivo para a gente ficar com muita raiva. E essa passagem do Evangelho, Jesus, ele é extremamente incisivo e duro com a gente. Ele nos chama de hipócritas, de falsos, fingidos, porque hipócrita é isso, é falso, é fingido. Mas por que ele é tão duro? Porque nós somos realmente muito hipócritas, na medida em que a gente critica as outras pessoas sem olhar os nossos defeitos. A gente aponta o dedo para o outro, esquecendo-se de que nós temos inúmeros defeitos. Isso é um defeito muito grande. A indulgência é um defeito muito grande. A falta de indulgência é um defeito muito grande. E a indulgência tem que ser buscada porque ela é uma virtude essencial nas nossas vidas. A gente tem que parar de criticar as outras pessoas, apontar os defeitos. E isso é gradativo. Isso é uma evolução constante. Isso tem que se tornar um hábito, porque deve ter vigilância constante, porque a todo momento a gente aponta o dedo e a gente acusa as outras pessoas, aponta os defeitos das outras pessoas. Bom dia, tia Márcia. Seja bem-vinda. E ninguém é perfeito para que possa apontar os defeitos das outras pessoas. E a gente tem que observar muito a nossa intenção também, porque na maioria das vezes a gente aponta os defeitos das outras pessoas, as imperfeições, com o objetivo de denegrir a imagem, denegrir a outra pessoa, nos esquecendo que indulgência é caridade. Quando Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, qual que é o verdadeiro sentido de caridade como Jesus entendia? E ele obteve a seguinte resposta perfeita: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Benevolência, indulgência e perdão. Então, indulgência está dentro do conceito de caridade. Para sermos caridosos, nós precisamos ser indulgentes. Sem indulgência, não há caridade. A caridade no seu sentido amplo, não é aquela caridade só material de doar dinheiro, doar roupas e mantimentos às outras pessoas. Essa caridade moral, que é uma das mais difíceis, é a mais difícil, com certeza, de ser praticada, porque exige de nós uma reforma íntima, exige da gente analisar os nossos defeitos. Porque quando a gente se olha, a gente deixa de apontar o dedo para as outras pessoas. E por que a gente deve ser indulgente com as outras pessoas? Justamente porque nós precisamos de indulgência. A todo momento nós precisamos que as outras pessoas perdoem e relevem as nossas imperfeições e os nossos defeitos. As pessoas precisam usar constantemente de indulgência para conosco, porque nós somos, na maioria das vezes, nós agimos sem indulgência, nós criticamos, nós ofendemos as outras pessoas, nós somos extremamente intolerantes. Praticamos intolerância de gênero, de religiosa. Quantas vezes a gente critica outra pessoa porque é de outra religião? Esquecendo que Jesus nunca segregou ninguém, nunca excluiu ninguém, nunca teve atitudes desrespeitosas com as outras pessoas. Então é preciso sempre observar o nosso modelo e guia, que é Jesus Cristo. Observar que ele sempre agiu com humildade, porque a falta de indulgência é
orgulho, esse defeito também tá intimamente ligado ao orgulho, quando a gente se acha melhor do que as outras pessoas. E, contrariamente ao orgulho, é o exercício da humildade. É verificar que nós somos imperfeitos mesmo, mas que a gente está em constante evolução. E a gente tem que observar as nossas atitudes. E para exercer a indulgência, é muito importante a empatia, que é se colocar no lugar das outras pessoas. Porque muitas vezes a gente repreende sem verificar a conduta daquela pessoa. Quantas vezes a pessoa ofende a gente porque ela está passando por um momento difícil? Às vezes ela está nervosa porque está passando por um problema de saúde, um problema financeiro. A gente tem que observar que cada pessoa é um ser único, com habilidades, vivências únicas, experiências diferentes. Está vivendo um momento evolutivo diferente da gente, mesmo que sejamos parentes, que a gente viva na mesma casa. Muitas vezes nós somos irmãos e somos completamente diferentes, porque cada um está num estágio evolutivo diferente. Então, empatia é isso, se colocar no lugar da outra pessoa. E para sermos indulgentes, a gente precisa usar de empatia. Porque quantas vezes a gente ofende também as outras pessoas e elas precisam usar de empatia com a gente, se colocar no lugar da gente. Porque muitas vezes a gente pratica atitudes impensadas, atitudes que ofendem as outras pessoas porque estamos também passando por momentos difíceis. Claro que nada justifica, mas se cada um exercer a empatia com o outro, se cada um for mais indulgente no trabalho, quantas vezes a gente é melindroso, nós nos ofendemos por pouca coisa, por mínimos detalhes, às vezes uma resposta atravessada na escola, em todos os ambientes que a gente convive, em casa, no lar. Como seria mais fácil se todos fôssemos indulgentes, praticássemos essa caridade tão difícil de ser exercida? E como diz Santo Agostinho, a gente tem que vigiar constantemente, rever os nossos atos, chegar ao final do dia e analisar os nossos comportamentos, verificar o que a gente fez, quais atitudes a gente precisa rever, quais atitudes a gente precisa melhorar, para que a gente possa subir mais um degrau nessa escala evolutiva, praticar a reforma íntima, que é essa reforma interior mesmo, analisando as nossas atitudes, reconhecendo os nossos erros e procurando meios de modificá-los. Colocar no lugar dos defeitos virtudes, qualidades. E essas virtudes, essas qualidades devem se tornar um hábito, mas para isso é preciso exercitar. É preciso ter vigilância constante. É preciso analisar. Tantas vezes durante o dia nós temos diversas atitudes de falta de indulgência. Começa no nosso lar, quando a gente dá uma resposta atravessada, quando a gente critica o irmão, critica o marido, critica a esposa, critica o filho, sem dar muitas vezes o apoio, o amparo. No trabalho, quantas vezes a gente critica a outra pessoa, mas às vezes a gente não vê que a gente erra também, que nós estamos sendo muitas vezes preconceituosos, intolerantes. Então é preciso rever as pequenas atitudes, as nossas pequenas atitudes, para que a gente tire essa trava dos nossos olhos e comece a enxergar as qualidades do outro, ao invés de ficar só enfatizando os defeitos, ao invés de ficar apontando somente os defeitos dos outros. Reconhecer que todos nós temos defeitos e qualidades, todos temos defeitos e qualidades, mas que a gente faça esse exercício diário de verificar, de detectar em cada pessoa aquela qualidade que
a pessoa tem aquele dom, aquela capacidade de ouvir, aquela capacidade de acolher. Quantas pessoas têm aquela capacidade de falar a palavra certa no momento e uma palavra que ela fala errada, a gente já critica, a gente já fica com raiva. Então esse estudo de hoje nos leva a essa reflexão sobre a necessidade da prática da caridade através da indulgência, porque a indulgência nós vimos que está dentro da caridade e também está relacionada com a empatia, que é se colocar no lugar do outro. E eu te convido a refletir as suas atitudes. Como que você está sendo? Quais são as suas atitudes com relação às outras pessoas? Você está apontando o dedo, enumerando os defeitos das outras pessoas, se esquecendo de que você também tem inúmeros defeitos? Ou você já está exercitando essa virtude tão importante da indulgência? Ou você já está nesse grau evolutivo mais elevado de não apontar os defeitos e enaltecer as virtudes, as qualidades daquelas pessoas que o cercam? Relevar as imperfeições das outras pessoas. Isso é dificílimo. Tem que ser um exercício diário, porque é muito difícil. Você se acha mesmo em condições de julgar as outras pessoas? Repreender os defeitos das outras pessoas? Então eu quero que você analise a sua conduta e faça disso um exercício diário. Analisar as suas condutas, verificar os seus defeitos ao invés de apontar os defeitos dos outros. Então, com esse estudo, com esses ensinamentos maravilhosos desses versículos do Evangelho de São Mateus, é que eu encerro hoje agradecendo por mais um aprendizado. Que possamos, Senhor, colocar todos esses ensinamentos em prática no nosso dia a dia, com os nossos familiares, com aqueles que nos cercam, para que possamos ter uma convivência harmoniosa, pacífica, que é o que tanto almejamos. Deixar de apontar os defeitos dos outros e reconhecer os nossos defeitos. Verificar as qualidades de cada pessoa que cruza as nossas vidas, o nosso caminho. Muito obrigada, Senhor, por mais uma noite de sono restaurador, por mais essa semana que está se encerrando. Pedimos a proteção para esse final de semana, que seja um final de semana de muita paz, de muita indulgência, de muita caridade. Que assim seja. Muito obrigada a todos vocês, que vocês tenham um ótimo final de semana. Fiquem com Deus.